Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com a Lígia e toda a equipe do Estúdio 4 do Aula Paraná para falar mais um pouquinho de matemática com vocês e continuar nosso assunto de PA, certo? Mas primeiro temos aqueles recadinhos do coração de todos os dias para vocês, sempre a mesma coisa, né? Acesse o Google Classroom, faça as atividades, garanta a sua frequência e também a sua nota. Procure a sua escola para retirar as atividades, caso você não tenha acesso ao Classroom, e depois devolva as atividades na escola realizadas para garantir também a sua frequência e a sua nota. Não é porque a gente está em casa que vamos ficar sem estudar, certo, galera? E procure o seu professor sempre que tiver dúvida a respeito dessa aula ou de qualquer outra aula vista aqui na Aula Paraná, de matemática ou de qualquer outro assunto. Legal? O seu professor está lá no Classroom esperando, ansioso pela sua interação. Muito bem? Bom, na aula passada nós falamos sobre a fórmula do termo geral da PA e as suas aplicações. Na aula de hoje nós vamos fazer o quê? Mais aplicações. O que são aplicações, professora? Aplicações são exercícios, lugares da sua vida, do seu dia a dia, do seu estudo, onde você vai encontrar esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto que a gente está vendo hoje. Então já vamos começar aqui fazendo uma retomada da fórmula do termo geral, ok? A fórmula do termo geral da PA, como você já viu em outras aulas, ela é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN é um termo qualquer da PA, é aquele termo que você quer encontrar, certo? Ou aquele termo que você já tem, seja ele o segundo, terceiro, quarto, quinto, qualquer termo. A1 seria o primeiro termo, o N é a posição desse termo qualquer na PA, então aqui se você está encontrando o A7, o seu N vale 7. Se você está encontrando o A20, o seu N vale 20. E R é a razão, aquele número fixo ao qual nós estamos somando cada um dos termos para obter o próximo, ok? Vamos começar já com o exercício? Essa aula você vai praticar bastante. Então, lápis e caderno na mão, vamos anotar aqui, ó. Exercício 1, letra A. Esse vai ter 2, tá? A e B. Um registro com vazão constante de 60 litros de água por minuto alimenta uma piscina cuja capacidade total é de 12 mil litros. Sabendo-se que neste momento o volume de água na piscina é de 5.400 litros, construa uma sequência cujos termos representem de minuto em minuto o volume de água na piscina a partir deste momento. Então você vai fazer uma sequência onde o primeiro termo é o tanto de água que tem na piscina agora, ou seja, 5.400 litros. E aí, você vai acrescentando a cada momento 60 litros, certo? Que é a razão, até chegar em 12 mil. Dá muito trabalho, né? Então, faça só os primeiros termos, aí coloca reticências e coloca lá o último termo, ou os últimos. Legal? Já volto.
Muito bem, conseguiram? O que era então? Era uma piscina que tem uma capacidade de 12.000 litros. Sabemos que tem 5.400 litros dentro da piscina nesse momento. Nós vamos acrescentando de 60 em 60 litros para encontrar a sequência que representa o volume de água nessa piscina de minuto em minuto. Então vamos lá. É uma progressão aritmética finita, certo? Finita. Por que finita? Porque o último termo é o volume máximo, que seriam os 12.000 litros. A razão é 60, ou seja, cada minuto 60 litros. O primeiro termo é o que tem na piscina nesse momento, que é o A1, 5.400 litros. E o último termo lá é o 12.000, que é o AN. Quanto que vale esse N aqui? Não sei, mas eu sei que o valor do termo é 12.000. Agora, qual é a posição desse termo ainda não sei, tá? Mas eu sei que é 12.000. Então, vamos montar a sequência. O primeiro termo é 5.400 e a partir dele eu vou acrescentando 60 litros. Então, o segundo termo vai ser 5.400 mais 60, que dá 5.460. O terceiro termo, 5.400 mais 2 vezes 60, 5.520. O quarto termo vai ficar 5.400 mais 3 vezes 60, que vai dar 5.580. E assim por diante. Veja bem, olha só. Quando eu tenho o terceiro termo, eu faço 2 vezes a razão. Quando eu tenho o quarto termo, eu faço 3 menos a razão. Quando eu tiver o enésimo termo, não vai ser o mesmo valor aqui, vai ser o quê? A diferença de 1 a menos. Olha só, quarto termo foi 3, terceiro termo foi 2, o enésimo termo vai ser n menos 1. Tira um termo, não pode esquecer. Tira uma vez a razão. Então, n menos 1 vezes 60. E eu sei que esse último termo vale 12.000, tá? Não precisava ter desenvolvido até chegar lá. Lembra que eu falei? Coloca reticências e chega até o 12.000. Então, olha só. Qual que vai ser a sequência do volume da água de minuto em minuto? No primeiro minuto, 5.400, 5.460, 5.520... 5.580 e assim por diante. Lá no enésimo minuto eu tenho 12.000, que é o último termo da sequência. Legal? Agora, no exercício B, a ideia é a mesma, tá? É a mesma piscina, capacidade total de 12.000 litros, 5.400 litros de água nesse momento e eu vou colocando de 60 em 60 até chegar a 12.000. A pergunta é: durante quantos minutos o registro deve permanecer aberto para completar o volume máximo, a capacidade máxima da piscina? Então, ó, você pode voltar aqui, ó, aonde a gente fez aqui a forma do termo geral, volta aqui e eu preciso encontrar o N, sabendo que o valor do AN é 12.000, tá? Então, a gente vai resolver, não é na letra B, a gente vai resolver a partir daqui, ó. Vou encontrar o valor do N. Quantos termos existem até chegar no 12.000, tá? Vou deixar aí vocês pensando na questão B e já volto.
Muito bem, então estamos de volta aqui. Durante quantos minutos o registro deve permanecer aberto a partir desse momento para completar a capacidade da piscina? Então, como eu disse para vocês, você vai voltar, tá? Lá no exemplo anterior, no exercício anterior, onde nós construímos aqui o termo geral, tá? Isso aqui, na verdade, é a fórmula do termo geral da PA. Só que aqui eu não desenvolvi, aqui não multipliquei, mas poderia ter feito, ok? Então, eu vou voltar aqui e a partir daqui eu vou descobrir o valor do N, ou seja, quantos termos existem, tá? Então, temos aqui a PA, 5.400, 5.460 e assim por diante até chegar ao 12.000. É uma PA finita, a razão dela é 60, o primeiro termo é 5.400 e o último termo, lá o enésimo termo, é 12.000. Eu quero saber qual é a posição desse termo, qual é o N referente a esse termo, tá? Vamos descobrir a posição do enésimo termo, ou seja, precisamos encontrar o N, ok? Então, vamos lá. Fórmula do termo geral. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quanto que vale o AN? É o último termo nesse caso e vale 12.000. Então, tá aqui, AN é 12.000. O primeiro termo A1, 5.400 e a razão, 60, ok? Substituindo aqui na equação, então, o AN é 12.000, o A1 é 5.400, N menos 1 vezes a razão, que é 60. 5.400 subtraído desse lado, ficou 6.600, N menos 1 vezes 60. O 60 divido dos dois lados por 60, ele passa aqui desse lado, vai ficar 6.600 divididos por 60, igual a N menos 1. 6.600 divididos por 60 vai dar 110, igual a N menos 1. Esse 1, subtraindo desse lado, soma do lado de cá, 110 mais 1, vai ficar 111, certo? Isso significa que o quê? O centésimo décimo primeiro termo da PA é 12.000. A posição deste termo, 12.000, é na posição 111. Então, aqui a gente vai desenvolvendo, ó, primeiro, segundo, terceiro, papapá. Lá no centésimo décimo primeiro, nós temos os 12.000. Então, temos aqui, ó, primeiro minuto, segundo, terceiro, quarto, centésimo décimo primeiro minuto, 12.000. Ou seja, para que a piscina esteja cheia, o registro deve permanecer aberto durante 111 minutos. Quantas horas que dá isso? Pense aí. Certo? Então, o exercício 1B seria isso. O termo de número 1.200, lá o termo 1.200, está na posição 111. Agora temos aqui um exercício 2 para você. Hoje a aula vai ser assim, vários exercícios para você praticar bastante. No ano de 2013, uma máquina produziu 65.000 unidades de determinado produto. A produção dessa máquina foi diminuindo uma mesma quantidade de unidades ano após ano até o ano de 2017. Conforme o gráfico. Quantas unidades de produto foram produzidas por essa máquina nos anos de 2014, 2015 e 2016? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, ó. No ano de 2013, foram 65.000. Tá aqui, 2013, 65.000. Aí teve uma quantidade produzida aqui nos anos de 2014, 2015, 2016, e lá no ano de 2017, a produção da máquina foi 37.000. Nós vamos descobrir quais são esses valores aqui que estão entre os 6.065.000 e o 3.700, sabendo que a máquina foi produzindo, deixando de produzir uma mesma quantidade a cada ano, certo? Vou deixar vocês pensando aí e já volto.
Muito bem, então estamos de volta. Aqui eu fiz um esquema para facilitar a resolução, tá? No primeiro ano foram produzidas 65 mil. No segundo, no terceiro e no quarto ano eu não sei. E no quinto ano foram produzidas 37 mil. Em algum momento eu falei 3.700, tá? Mas são 37 mil. Vamos lá. Então aqui vamos colocar os termos que nós precisamos para preencher aqui a equação, a fórmula do termo geral da PA. Primeiro termo é 65 mil. 65 mil. O número de termos são 5 termos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 termos. O último termo lá, o AN, é 37 mil. E a razão eu não sei, tá? Não sei qual é a razão. R, não sei qual é. Então, vou colocar aqui uma interrogaçãozinha, tá? Não conheço. É isso que eu preciso conhecer. Então, substituiremos aqui na fórmula do termo geral. AN é 65 mil. Igual, perdão, a N é 37 mil, né? 37 mil. 37 mil. Viu como é importante você colocar os termos? Você já, ó, bate o olho assim e já vê que deu alguma coisinha errada, tá? Então, é importante sempre você fazer esse levantamento de dados aqui. O A1 é 65 mil, mais o número de termos é 5. Então, eu vou colocar aqui 5 menos 1 e a razão eu não sei. Ok? 37 mil é igual a 65 mil mais 5 menos 1 vezes a razão. Então, vou passar aqui os 65 mil para o outro lado, tá? Usando aqui o princípio aditivo. 37 mil menos 65 mil é igual. 5 menos 1 já podemos fazer, né? 5 menos 1 é 4. Então, fica 4 vezes a razão, tá? 37 mil menos 65 mil, vamos dar uma olhada lá, é menos 28 mil. Então, aqui menos 28 mil é igual a 4 vezes a razão. Agora, dividimos tudo por 4. Menos 28 mil dividido por 4 é igual a razão. 28 mil divididos por 4 vai ficar menos 7 mil. Então, a razão é igual a menos 7 mil. O que significa esse menos 7 mil? Significa que a cada ano, essa máquina foi produzindo 7 mil unidades a menos. Por isso que o resultado deu negativo, menos 7 mil. Quer dizer que a cada ano, a quantidade produzida foi reduzindo de 7 mil em 7 mil. Então, caiu 7 mil unidades por ano. Então, vamos ver aqui, ó. Recoloquei a resposta bem bonitinha aqui no gráfico para a gente entender. Ó, no primeiro ano foram 65 mil, aí caiu 7 mil, caíram 7 mil unidades. No ano de 2014, que foi o segundo ano, vocês acompanham aqui pelo gráfico, ó, 2014, sobe e vem aqui no eixo das unidades produzidas. Foi 7 mil a menos, então ficou 5.800 unidades. Em 2015, você vai até o pontinho e vem aqui no gráfico das unidades produzidas, 7 mil a menos, ou seja, 5.100. E no ano de 2016, 7 mil a menos, 51 mil. E no ano de 2016, aqui em 2015 foram 5.100, 51 mil. E no ano de 2016 foram 7 mil unidades a menos, então foi para 44 mil unidades, certo? Então vamos repetir. 58 mil em 2014, 51 mil, 7 mil a menos em 2015, 7 mil a menos, 44 mil em 2016. Então, quantas foram? 65 mil, 58 mil, 51 mil, 44 mil e 37 mil. Eis a resposta, então, do exercício número 2. Legal? Vou deixar aqui para vocês agora um exercício número 3. Vamos praticar bastante hoje. Para participar da Meia Maratona Internacional de São Paulo, cujo percurso é de 21 quilômetros, um atleta treinou em uma pista circular com 500 metros de perímetro. Quer dizer que o entorno da pista tinha 500 metros. No primeiro treino, o atleta deu 20 voltas na pista. E em cada um dos treinos seguintes, ele deu uma volta a mais que na anterior. Esse atleta atingiu a distância exigida na prova em qual treino? Foi no 24º, no 23º, no 22º ou no 21º. Então, o que acontece? No primeiro dia, ele deu 20 voltas, tá? No primeiro treino, foi 20 voltas.
Essas 20 voltas equivalem a qual distância? Quantos quilômetros ele percorreu no primeiro treino? Esse vai ser o primeiro termo da PA, tá? A partir daí, você vai acrescentando uma volta a mais do que no dia anterior. Então, no segundo dia, ele vai percorrer o que ele percorreu no primeiro, mais 500 metros. E no terceiro dia, mais 500 e assim por diante. Então, é uma PA cuja razão é 500 metros ou meio quilômetro, como você quiser trabalhar, tá? Eu quero saber quando que o valor da distância percorrida por ele atingiu 21 quilômetros. Então, quantos termos vai ter essa PA até chegar lá no 21 quilômetros? É isso. Legal? Vou deixar vocês fazendo, já volto. Estamos de volta, então, vamos dar uma olhadinha aqui. O sujeito queria participar de uma meia maratona, que equivale a uma prova de 21 quilômetros, e ele estava treinando em uma pista que tinha 500 metros de perímetro. No primeiro dia, ele deu 20 voltas nessa pista, certo? E a cada dia, ele estava dando uma volta a mais, e cada volta tem 500 metros. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui os treinos desse atleta. No primeiro dia, ele deu 20 voltas, tá? 20 voltas de 500 metros equivalem a 20 vezes 500, 10 mil. Então, ele percorreu 10 mil metros no primeiro dia, que seriam 10 quilômetros, tá?
Esse 10 mil será o primeiro termo dessa PA. A partir daqui, nós vamos colocando 500 metros a mais, porque a cada dia ele aumentou 500 metros. Então, nós temos uma PA assim, ó, 10 mil no primeiro, 10.500 no segundo, 11 mil no terceiro e assim por diante, até chegar lá no 21 mil. Eu quero saber quantos termos tem essa PA até o 21 mil, quantos dias ele demorou para atingir essa meta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, como é que vai ficar. Olha só, coloquei aqui os termos da PA. 10 mil é o primeiro termo, 10.500 é o segundo, 11 mil e assim por diante. Vamos fazer juntos aquele levantamento de dados, tá? O primeiro termo da PA é 10 mil, então A1 é igual a 10 mil. A razão é quanto está aumentando a cada dia. De 10 para 10.500 para 11 mil são 500 metros por dia, até porque a pista tem 500 metros. O AN é o último termo, quando ele atingiu o objetivo, que foram os 21 mil metros, que é 21 quilômetros, tá? Aqui eu coloquei em metros. Se você trabalhar com quilômetros, aí você vai colocar 0,5 por dia, tá? E o número de termos é o que eu não sei. Não sei o que aconteceu até chegar ali no 21 mil. Então, vamos substituir agora aqui na fórmula. O AN, último termo, 21 mil. O A1 é o primeiro termo, 10 mil. Mais N menos 1, não sei quanto que é o N, então vou deixar como N, aliás, não sei quanto que é o N, vou deixar aqui como N menos 1, vezes a razão, que é igual a 500. Razão, que é igual a 500. Vamos dar uma verificada. O AN, 21 mil. O A1, 10 mil, tá faltando um zerinho aqui. N menos 1, que eu não sei, vezes a razão, que é 500. Vamos passar aqui o 10 mil subtraindo, então 21 mil menos 10 mil é igual a N menos 1 vezes 500. 21 mil menos 10 mil vai ficar 11 mil. Então, aqui deu 11 mil. 11 mil. Igual, aqui eu vou distribuir esse vezes esse e esse vezes esse. 500, lembrando que das outras vezes eu não fiz assim, lembra? Eu passei direto 500 dividindo aqui, tá? Pode também. Aqui eu tô fazendo diferente para vocês verem que tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. 500 vezes N vai ficar 500N. 500 vezes menos 1 vai ficar menos 500, ok? Agora, o menos 500 aqui subtraindo vai somar aqui do outro lado. Vai ficar 11 mil mais 500 é igual a 500N. 500N. 11 mil mais 500 são 11.500. É igual a 500N. Dividimos tudo por 500, ficamos com 11.500 dividido por 500 é igual a N. E aí, 11.500 divididos por 500 vai me dar 23. Então, N é igual a 23. O que significa esse 23? Esse 23 significa que o 23º termo desta PA é 21 mil. Quer dizer que ele atingiu o seu objetivo de correr 21 mil quilômetros no 23º termo, 23º treino. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixei corrigido para vocês no slide, lembrando que aqui eu fiz daquele jeito diferente, ó, eu passei o 500 dividindo, que também pode, tá? Não tá errado, pode fazer das duas formas, vai chegar no mesmo resultado. Então, encontramos aqui 23. O que significa? O 23º termo desta PA é 21 mil. Significa que ele teve que correr durante 23 treinos para atingir o objetivo de chegar nos 21 quilômetros, que é a prova da meia maratona. Legal? Muito bem. Exercício número 4 e último de hoje. Um prédio de apartamentos foi inaugurado no ano de 1971, quando houve a primeira reunião de condomínio. Nessa reunião ficou estabelecido que, a contar daquela data, de 6 em 6 anos, o edifício passaria por obras de conservação. Supondo que essa determinação tenha sido cumprida até hoje e continue sendo depois de hoje, responda. Primeira questão, em que ano ocorreu a primeira obra? E segunda questão, em que ano ocorreu a 8ª obra? Então, vamos lá. Em 1971, teve a primeira reunião. Ficou definido que a cada 6 anos o edifício passaria por obras de conservação, tá?
Então, nós temos o quê? Uma PA, ok, cuja razão é 6, porque as obras vão acontecendo de 6 em 6 anos. Então, a razão dessa PA é 6. A pergunta é, quando foi a primeira obra? Ou seja, qual que é o primeiro termo da PA? Questão B, em que ano ocorreu a 8ª obra? Então, eu quero o primeiro e o 8º termo. Tem 2 caminhos para chegar aí, né? Você pode ir desenvolvendo, são 8 termos, não dá muito trabalho, ou você pode fazer pela fórmula do termo geral, tá? Vou deixar você fazendo aí e já volto. Muito bem, conseguiram fazer? Tenho certeza que sim, esse estava mel na espeta, né? O edifício foi inaugurado em 1971 e a primeira obra ocorreu 6 anos após a inauguração. Então, quando que foi? A gente pode fazer o quê? Somar 6 ao 1971 e nós obtemos aqui o ano da primeira obra. Ou seja, a primeira obra ocorreu em 1977, não tem nem muito erro aqui, né? Esse 1977 vai ser o quê? Vai ser o dia que ocorreu a primeira obra, o ano da primeira obra. A partir daí, foram de 6 em 6 anos, cada ano acontecendo uma obra, tá? Isso quer dizer o quê? Que é uma PA de razão 6. 6 anos, 6 anos, 6 anos, 6 anos a cada 6. Legal? Muito bem.
Para descobrir quando aconteceu a 8ª obra, então a primeira foi em 1977. A 8ª obra eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso desenvolver a PA até chegar lá no 8º termo. Primeiro, segundo, terceiro, 8º, é simples, são 8 termos, dá para fazer tranquilamente. Ou então eu posso calcular o A8, quem é o A8? O A8 é o 8º termo, através da fórmula do termo geral, também dá, tá? Aqui eu fiz pelo termo geral, mas você pode fazer na sua casa como você preferir, até porque a ideia é facilitar e não dificultar, tá? Então, aqui eu fiz pelo termo geral. O primeiro termo é 1977, que é o A1. A razão é 6, porque as obras ocorreram de 6 em 6 anos. Eu quero o 8º termo, aqui está n igual a 7, tá, pessoal? Mas é n igual a 8. Eu vou corrigir lá no Classroom para vocês, tá? Então, aqui está 7, mas aqui, esqueça esse 7, é 8, porque eu quero o 8º termo. Muito bem. Então, eu quero o 8º termo, o A8 é igual ao primeiro, que é 1977, mais n menos 1, ou seja, 8 menos 1, que está aqui, vezes a razão, que é 6, porque as obras ocorreram de 6 em 6 anos. 8 menos 1 é 7, então vai ficar 7 vezes 6, que é 42, né? O A8 vai ser 1977 mais 42, que vai me dar 2019. Então, a última obra, a 8ª obra, ocorreu no ano de 2019. Também poderia ter desenvolvido, tá? O 8º termo da PA em 2019 poderia ter ido colocando de 6 em 6, 77, 83, 89, 95, 2001 e assim por diante até chegar no 7º termo. E se continuará havendo obras, a gente ainda poderia aumentar aqui, ó, infinitamente. Então, é uma PA infinita, enquanto durarem lá, enquanto o condomínio, o edifício estiver em pé, vai tendo obra a cada 6 anos. Legal? Então, a resposta, em que ano ocorreu a primeira obra? 1977. Em que ano ocorreu a 8ª obra? 2019. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vimos ainda mais aplicações da fórmula do termo geral da PA, tá? E na próxima aula, nós vamos falar sobre soma dos termos de uma PA, ok? Nós vamos aprender a fazer o quê? A somar esses termos. Vamos fazer conta demais. Legal? Não é bem isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada pela atenção, continuem sendo extraordinários, viu? E até a próxima.